Os pais da minha noiva armaram uma mentira contra mim. Disseram que eu não era digno de me casar com ela. Então, eu cancelei tudo. E foi aí que o plano perfeito deles desmoronou, publicamente. Ela jurava que me amava. Mas bastou uma mentira bem contada para ela virar as costas e deixar a própria família destruir minha vida. Eu caí, sim. Mas quando me levantei, não deixei pedra sobre pedra. E no fim, quem jurava que eu era o vilão, é que acabou atrás das grades. Tenho 28 anos. Sou um cara comum, com um emprego estável em escritório, um apartamento decente. Até pouco tempo atrás, achava que levava uma vida bem tranquila. Há mais ou menos um ano, conheci a mulher com quem achei que passaria o resto da minha vida. Vamos chamá-la de Emma, 26 anos. Ela era tudo o que eu achava que procurava, inteligente, divertida, e tinha aquele jeito de me fazer sentir que eu podia conquistar o mundo. Namoramos por pouco mais de um ano antes de eu pedir ela em casamento. Nada grandioso, só algo íntimo, entre nós dois. E ela disse sim. Naquele momento, achei que tinha vencido na vida. Algumas semanas depois, fizemos uma festa de noivado na casa dos pais dela. Nada extravagante, só família e amigos próximos. E para mim, tudo parecia perfeito. Mas olhando agora, vejo que já havia sinais. Coisas pequenas, que na hora pareciam bobas. A mãe dela, por exemplo, falava comigo de um jeito meio estranho. Dizia coisas como: "Ah, que bom que você é um cara estável. A Emma precisa de alguém em quem possa confiar." Ou então: "Você trabalha tanto. Deve ser difícil não ter uma família com conexões para te ajudar." No começo, achei que era só o jeito dela, meio sem filtro. Mas hoje percebo que era um julgamento disfarçado de gentileza. O pai dela era mais tranquilo, pelo menos na superfície. Mas dava para ver que ele deixava todas as decisões nas mãos da esposa. Já os irmãos dela, que eram mais novos, tinham uma energia superprotetora esquisita, como se eu estivesse roubando da irmã preciosa deles, o que nem fazia muito sentido, considerando a idade deles. Mas eu não deixei nada disso me afetar. Eu amava a Emma e achei que, com o tempo, a questão da família se resolveria. Afinal, depois do casamento, eles teriam que me aceitar, né? Pelo menos era nisso que eu acreditava. Corta para 8 meses depois do noivado, e as coisas começaram a ficar estranhas. Nada muito escandaloso no começo, só uns detalhes aqui e ali. A Emma começou a agir mais na defensiva, como se não confiasse mais tanto em mim. Fazia perguntas meio fora do tom. Tipo: "Com quem você almoçou hoje?" Ou "Por que não me respondeu no intervalo do trabalho?" Achei que era estresse por causa do casamento. Muita gente fica ansiosa organizando um evento grande assim, então pensei que fosse só isso. Mas aí, num sábado qualquer, no meio da tarde, ela apareceu no meu apartamento com uma cara de quem passou o dia ensaiando uma discussão. Ela já chegou com o celular na mão e, assim que me viu, soltou: "A gente precisa conversar." Pronto. As 4 palavras mais assustadoras de qualquer relacionamento. Esquece "eu te amo" ou "quer casar comigo." Nada dá mais calafrio que "a gente precisa conversar." Coloquei meu celular de lado e respondi: "Tá bom, fala aí." Em vez de falar, ela empurrou o celular na minha cara. Na tela, umas fotos borradas, de péssima qualidade, mostrando eu saindo de um restaurante com uma mulher. Fiquei olhando, tentando entender se era mesmo eu naquela imagem com qualidade nível foto do pé grande. Sério, já vi meme com mais nitidez. "É a Sarah", falei depois de um tempo. "Uma colega de trabalho. A gente almoçou semana passada." "E daí?" A Emma cruzou os braços e me encarou como se eu tivesse acabado de confessar um crime. "E daí?" Repetiu com ironia. "Que tal o fato de você não ter me contado nada? Que tal o fato de estar andando com outra mulher pelas minhas costas?" Aquelas palavras me acertaram em cheio. Essa era Emma. A mesma mulher que costumava olhar para mim como se eu fosse o mundo dela, agora me olhava como se eu fosse um estranho mentiroso. Eu não conseguia entender como a gente tinha chegado ali. Sempre baseamos nosso relacionamento na confiança.
Ou pelo menos, era o que eu pensava. Mas agora ela agia como se nada do que eu tinha dito ou feito tivesse algum valor. Perguntei, tentando entender. Escondendo coisa? Você tá falando sério? Era só um almoço. A gente falou de trabalho, só isso. Mas ela não queria escutar. Você acha que eu sou idiota? Já vi esse filme antes. Todo cara faz isso. Fala uma coisa e faz outra. A essa altura, eu já estava ficando irritado. Como ela podia acreditar numa coisa dessas sem nem me perguntar antes? Parecia que todo o tempo em que fui sincero, tudo que demonstrei, tinha simplesmente sumido da cabeça dela. Tentei acalmar a situação. Emma, tô sendo honesto com você. A Sarah é só uma colega. A gente marcou esse almoço para conversar sobre o projeto em que estamos trabalhando juntos. Se você quiser, posso te mostrar os e-mails que trocamos para marcar. Mas a expressão dela não mudou. Na verdade, só ficou pior. E-mails? Ah, claro, agora você quer encobrir as coisas com e-mails. Inacreditável. Me senti num filme ruim. Não importava o que eu dissesse, ela já tinha criado a própria versão da história, e nela, eu era o vilão. Emma, escuta. Não tem nada acontecendo entre mim e a Sarah. Eu te amo. Nunca te trairia. Por que você não confia em mim? Ela soltou uma risada amarga, que nem parecia dela. Por que eu não confio em você? Talvez porque você vem mentindo pra mim esse tempo todo. Mentindo? Tá falando sério agora? Respondi na hora. Quando foi que eu menti pra você? Você me conhece melhor que isso. O que está acontecendo com você? Ela então me olhou com um olhar frio, vazio. É mesmo? Porque, sinceramente, agora, eu nem sei mais quem você é. Essa doeu. Não vou mentir. Mas tentei manter a calma. Pensa um pouco, Emma. Quando foi que eu te dei algum motivo para não confiar em mim? Você vê umas fotos borradas, do nada, eu viro um mentiroso? Por que você não me perguntou primeiro? Você sabe que eu teria te contado a verdade. Ela balançou a cabeça como se eu nem valesse o esforço. E por quê? Eu vi as fotos. É tudo o que eu precisava ver. Sério que você vai colocar tudo a perder por causa de umas fotos borradas? Retruquei. Você nem quis saber do que se tratava. Só pulou direto para a pior conclusão, como se estivesse esperando por uma desculpa. O olhar dela estava tão frio, tão distante, que por um momento eu me perguntei se algum dia conhecia a verdadeira Emma. Ela não recuava. Já tinha decidido que eu era culpado no momento em que entrou pela porta. E nada do que eu dissesse ia mudar isso. Foi aí que caiu a ficha. Aquilo não era só raiva por um mal-entendido. Era como se ela realmente quisesse acreditar que eu era o vilão da história. Como se estivesse torcendo para que fosse verdade. Tentei ser mais delicado. Isso não é você. O que está acontecendo de verdade aqui? Por que você está fazendo isso? Nada. Só aquele mesmo olhar vazio. Então joguei no ar, sem certeza, mas com um palpite. Deixe eu adivinhar. Isso tem dedo da sua mãe, né? Foi ela que te encheu a cabeça com essas besteiras, e agora você tá indo na onda. A mandíbula dela travou. Ela não disse uma palavra, mas não precisava. Aquele olhar disse tudo. Uau, murmurei, rindo com amargura. Então é assim. Sua mãe te mostra meia dúzia de fotos podres, e de repente, eu viro o vilão. Você prefere acreditar nela do que em mim. Depois de tudo que a gente viveu. Ela nem se mexeu. Só ficou ali parada, como se já tivesse desistido de mim. Foi nesse momento que percebi, eu estava desperdiçando meu fôlego. Não era sobre as fotos. Ela já tinha feito a escolha. Alguém tinha envenenado a mente dela. E por mais que doesse, eu ainda não fazia ideia do quanto a coisa ia piorar. Enquanto eu ainda tentava processar tudo o que tinha acabado de acontecer, escutei batidas violentas na porta da frente.
Não era gente batendo para chamar, era alguém tentando arrombar. Antes mesmo que eu pudesse perguntar quem era, a porta escancarou. E lá estavam eles, o pai da Emma e os dois irmãos. Os três com uma expressão de pura fúria. E deu para perceber logo de cara, eles não estavam ali para conversar. O pai dela apontou o dedo para mim e gritou: "Você brincou com os sentimentos da minha filha, seu desgraçado. Achou que podia usar ela desse jeito e sair impune?" Por um segundo, pensei em correr. Não porque estava com medo, mas porque vi que não adiantaria argumentar. Eles não estavam ali para ouvir. Estavam ali para me punir por algo que eu nem tinha feito. E o pior de tudo, a Emma estava ali, parada, assistindo tudo. Eu estava em choque. "Do que vocês estão falando?" Tentei manter a voz firme. "Isso tudo é um mal-entendido. Eu não traí a Emma. Essas fotos não significam nada. Vocês estão interpretando tudo errado." Um dos irmãos deu um passo à frente, estalando os dedos como se tivesse esperado esse momento por muito tempo. Sério, do jeito que ele estalava as juntas, parecia que ia me desafiar para um duelo ou participar de um filme de máfia. Ele disse: "Ah, então agora você tá chamando a minha irmã de mentirosa? Vai ter coragem de dizer isso na minha cara?" Dei um passo para trás e levantei as mãos, tentando acalmar. "Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo que alguém encheu a cabeça dela com informação errada. Eu não fiz nada de errado. Me dá 2 minutos e eu provo." Mas eles não estavam interessados em provas. Já tinham me condenado. O pai dela se aproximou, bem perto do meu rosto. "Você é um mentiroso. Um lixo. Simples assim. Homens como você não merecem mulheres como a minha filha." E então veio o primeiro golpe. Do nada, um ataque direto no meu queixo. Antes que eu pudesse reagir, o segundo irmão me agarrou pela gola e me jogou contra a parede. A luminária que estava na mesa ao lado caiu e se espatifou no chão, e uma dor aguda percorreu meu ombro. Pelo canto do olho, vi a Emma. Estava ali, parada, de braços cruzados, como se estivesse assistindo a um reality show ruim. Sem expressão. Sem tentar impedir. Nada. Como ela pôde deixar isso acontecer? Como pôde ver tudo e não fazer absolutamente nada? Tentei me defender, mas eram 3 contra 1. Gritavam, acusavam e batiam ao mesmo tempo. Parecia que estavam esperando uma oportunidade para descontar alguma coisa, qualquer coisa. "Admite logo!" Um deles gritou. "Admite que traiu ela." "Eu não traí." Gritei de volta, tentando bloquear mais um golpe. "Eu juro que não traí." Mas nada do que eu dissesse importava. Eles não estavam ali para ouvir. Estavam ali para me castigar. Em algum momento, acabei caído no chão, protegendo o rosto com os braços enquanto me chutavam. Meus lados ardiam, e minha cabeça girava como se tudo estivesse desmoronando ao mesmo tempo. Deitado ali no chão, parei de tentar revidar. Qual era o sentido? Eles não queriam a verdade. Eles só queriam alguém para culpar. E por mais que eu quisesse levantar e me defender, a traição de ver a Emma ali parada, sem mover um dedo, doeu mais do que qualquer golpe que eles me deram. E então, tão rápido quanto começou, tudo terminou. O pai dela ficou parado sobre mim, ofegante, enquanto um dos irmãos o puxava para trás. "Já deu", ele disse. "Vamos sair daqui antes que machuquemos ele de verdade." Enquanto eles iam em direção à porta, o pai dela olhou para trás. "Se eu te ver perto da minha filha de novo, não vou me segurar da próxima vez. Considere isso um aviso." Emma estava parada no batente da porta, me olhando. Ela não parecia abalada. Não parecia preocupada. Parecia fria, distante, como se não se importasse de me ver ali, machucado, sangrando. "O noivado tá cancelado", ela disse. "Dá sorte que eles não quebraram os teus ossos." E assim, eles se foram. Fiquei ali por um tempo, tentando recuperar o fôlego e entender o que tinha acabado de acontecer. Minha sala estava destruída. Móveis virados,
uma luminária quebrada, sangue no tapete. Tentei me levantar, mas meu corpo parecia ter sido atropelado. Depois de muito esforço, consegui rastejar até o celular e ligar para um amigo me levar ao hospital. O médico me atendeu. Algumas costelas machucadas, um corte no lábio e uma leve concussão. Ele me perguntou o que tinha acontecido. Quando contei, ele apenas balançou a cabeça. Você devia denunciar isso, ele disse. Gente assim só para quando sofre as consequências. Eu não sabia o que fazer. Tudo em mim fervia. Eu cerrava os punhos tão forte que minhas unhas estavam marcando a palma das mãos. A vontade era de ir até a casa deles e fazer com que sentissem ao menos uma parte do que me fizeram passar. Mas me forcei a manter o controle, mesmo com a raiva queimando por dentro como fogo. Esquecer? Deixar pra lá? De jeito nenhum. Eu fui espancado, acusado falsamente, tratado como se não valesse nada. Eles não iam sair impunes dessa. Não dessa vez. Quando saí do hospital, já tinha tomado minha decisão. Não ia deixar isso barato. Não era só sobre a briga. Era sobre respeito. Sobre me posicionar. No dia seguinte, liguei para um amigo advogado e contei tudo. Ele ouviu com atenção e disse: Você precisa registrar um boletim de ocorrência. E tem que ser agora. Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser provar o que fizeram com você. Então foi o que eu fiz. Fui até a delegacia, registrei o caso e deixei que tirassem fotos dos meus ferimentos. Os policiais foram compreensivos, balançando a cabeça enquanto eu explicava tudo. Disseram que iriam investigar, mas avisaram que casos assim podiam demorar. Era para eu me sentir aliviado, mas eu só me sentia vazio. A mulher com quem eu achei que ia construir uma vida não só acreditou numa mentira sobre mim, como deixou a própria família me agredir por causa disso. Eu não sabia como as coisas iam se desenrolar, mas uma coisa era certa. Eu não ia recuar. Eles acharam que iam me calar na base da porrada. Mas estavam muito enganados. Aquilo era só o começo. Cerca de uma semana depois, recebi uma ligação aleatória. Número desconhecido. Do outro lado da linha, era o tio dela. Vamos chamá-lo de tio Joe. Eu mal conhecia o cara. Tinha visto ele talvez 2 vezes em eventos de família, e sempre foi o tipo calado, que ficava longe da confusão. Então, quando ele disse: A gente precisa conversar. Eu só respondi: Tá bom. Marcamos num restaurante de beira de estrada, bem no meio do nada. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado numa daquelas cabines. Sentei de frente para ele, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ele se inclinou e falou baixinho: Você merece saber a verdade. E quando alguém começa assim, você já sabe que vem bomba pela frente. Apenas concordei com a cabeça e deixei ele continuar. E foi aí que descobri que essa confusão toda não foi um mal-entendido. Não foi um momento de raiva, nem ciúme fora de controle. Foi uma armação. Por quê? Claro, por que se contentar com um drama de família normal quando dá para transformar tudo num enredo de vilão de novela, né? A mãe da Emma nunca gostou de você, disse o tio Joe, olhando para os lados como se alguém estivesse escutando. Ela passou meses tentando separar vocês. Quer que a Emma case com outro cara. Um amigo da família. Rico, cheio de contatos. Fiquei olhando para ele, tentando processar tudo aquilo. Espera aí. Você tá me dizendo que a mãe dela me armou isso tudo? Ele afirmou com a cabeça, com um olhar meio de culpa, como se até ele se sentisse mal por fazer parte daquela família. Ela contratou alguém para te seguir, tirar aquelas fotos e fazer parecer que você estava traindo. Depois começou a espalhar boatos, dizendo para Emma que você tinha uma vida dupla, umas histórias malucas assim. Você só pode estar brincando, falei, encostando no banco. E a Emma acreditou? Assim, sem questionar nada? Ele respondeu que a mãe era muito persuasiva, e que a Emma, bem, sempre foi meio fácil de manipular. E nesse ponto, eu já estava com uma raiva que nem sei explicar. Não era só o fato de terem destruído meu relacionamento.
Eles destruíram minha reputação, acabaram com meu apartamento e me deixaram coberto de hematomas. Você tem prova de tudo isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. O tio Joe balançou a cabeça e puxou um pendrive, deslizando-o pela mesa. Mensagens, e-mails, tudo. A mãe dela nem tentou disfarçar muito o que estava fazendo. Peguei o pendrive e agradeci, embora nem soubesse o que dizer. Minha cabeça girava. No caminho de volta para casa, fiquei repassando tudo mentalmente. A mãe da Emma tinha planejado tudo, planejado mesmo, e a Emma simplesmente seguiu o plano. Quando cheguei em casa, eu estava fervendo de raiva. Pluguei o pendrive no notebook e comecei a ver as mensagens. E lá estava tudo, preto no branco. A mãe dela mandando mensagem para a esposa do tio Joe falando sobre contratar um fotógrafo, dizendo para Emma que ele não é bom o bastante para você, e até dando instruções de como me confrontar. Tava tudo ali. A mentira, a manipulação, a traição. Encaminhei tudo para o meu advogado e liguei para ele. Cara, você não vai acreditar nisso, falei. Ele ouviu tudo com atenção e disse: Isso muda tudo. Agora não é só um caso de agressão. Isso é premeditado. Estamos falando de conspiração. Pela primeira vez em dias, senti que tinha algum controle da situação. Eu não ia simplesmente ficar parado enquanto destruíam minha vida. Na manhã seguinte, entreguei as provas para a polícia. O detetive que pegou meu depoimento ergueu as sobrancelhas enquanto lia as mensagens. Isso é sério, ele disse. Entraremos em contato. A essa altura, a família da Emma já tinha descoberto que eu tinha aberto um processo. Foi aí que começaram as ligações. O pai dela deixou um recado na caixa postal dizendo que a gente precisava resolver isso como adultos. Um dos irmãos me mandou uma mensagem meia-boca pedindo desculpas e dizendo que talvez tivessem exagerado. E a Emma? Ela mandou um textão cheio de enrolação, dizendo que estava confusa e que não sabia em quem acreditar. Ah, agora ela estava confusa? Cadê essa dúvida quando a família dela estava desfigurando meu rosto? Ignorei todos. Não ia deixar que me colocassem na culpa e me fizessem desistir do processo. Eles quiseram jogar sujo? Beleza. Agora iam ver como é lidar com a justiça. Mas, mesmo me mantendo firme, eu não consegui evitar aquele sentimento de decepção. A Emma era a única pessoa em quem eu realmente confiava. Eu tinha planejado passar minha vida com ela. E agora, ela simplesmente sumiu da minha vida como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, não ia deixar isso me parar. Eles achavam que eu ia me encolher e aceitar tudo calado? Estavam muito enganados. Depois que entreguei as provas, achei que as coisas iam começar a caminhar. O que eu não esperava era a rapidez com que a família da Emma começou a entrar em pânico. Sério, essas pessoas passaram de vamos destruir sua vida para vamos resolver isso com calma em tempo recorde. Primeiro, o pai dela me ligou. Nem reconheci o número no início, mas atendi, e lá estava ele, com a voz nervosa. Olha, a gente pode ter exagerado, disse ele, com um tom muito mais calmo do que na última vez. Vamos conversar, não precisa envolver a polícia. Quase ri. Esse era o mesmo cara que queria quebrar meus dentes uma semana atrás, e agora queria resolver na conversa. Fala com meu advogado, respondi, seco, e desliguei antes que ele dissesse mais alguma coisa. Depois veio o irmão, um dos que me bateram. Mandou uma mensagem enorme dizendo que eles só estavam tentando proteger a irmã, que as coisas saíram do controle, blá blá blá. Terminou com: Vamos resolver isso como homens, né? Ah, claro, porque homem de verdade invade a casa dos outros com porrada. Nem me dei ao trabalho de responder. E aí veio ela. A Emma. Me mandou uma mensagem de um número diferente. Só de ver o nome dela na tela, meu estômago revirou. A mensagem era completamente confusa. Pedia desculpas, dizia que tinha sido manipulada, que a mãe dela a convenceu de que eu estava traindo. Disse: A gente pode conversar? Eu sinto sua falta. Não. Eu não ia cair nessa.
Onde estava toda essa dúvida quando ela me acusou sem nem perguntar nada? Ela teve várias chances de me ouvir. Várias oportunidades para perguntar meu lado. Mas não. Agora que a verdade veio à tona, ela queria fingir que nada aconteceu. Deixei a mensagem no visto. Sem resposta. Enquanto isso, meu advogado estava animado com as provas novas. Isso não é só um bom caso, ele disse. É praticamente garantido. Eles te agrediram com base em provas forjadas. As mensagens mostram uma conspiração clara, e os seus ferimentos confirmam tudo. Eles estão encrencados. Ouvir isso me deu um certo alívio. Mas eu sabia que não ia ser uma vitória imediata. A investigação ia levar tempo. Ainda assim, saber que a lei estava do meu lado tornava tudo mais suportável, até as mensagens e ligações constantes da família da Emma. Alguns dias depois, veio o primeiro grande acontecimento. Meu advogado me ligou. A polícia emitiu mandados de prisão. Mandados contra o pai dela, os irmãos e a mãe. Eles estavam sendo formalmente acusados de agressão e conspiração. E a polícia não estava perdendo tempo. Quando a polícia foi prender o pai da Emma e os irmãos, os dois mais explosivos tentaram discutir com os oficiais. A gente só estava defendendo a nossa família. Um deles gritou. Mas os policiais não compraram essa. Eles tinham visto as provas e sabiam muito bem a diferença entre defesa da família e agressão premeditada. A melhor parte. A mãe dela não viu aquilo vindo. Tinha passado semanas se achando intocável, agindo como se nada pudesse atingi-la. E então, bam, a polícia apareceu na porta dela. Pelo que me contaram, ela tentou bancar a vítima na hora. Eu só estava protegendo minha filha. Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ah, claro. Você acidentalmente contratou alguém para me seguir, forjou provas e ainda incentivou a própria família a me agredir dentro da minha casa? Super crível. Foi mais ou menos nessa época que a Emma começou a demonstrar desespero. Deixou uma mensagem de voz com a voz tremendo, como se tivesse chorado por horas. Eu não sabia, ela disse. Juro que eu não fazia ideia do que eles estavam planejando. Por favor, vamos conversar. Eu preciso te explicar. Mas a verdade é que não havia mais nada para explicar. Ela pode até não ter sabido da armação da mãe, mas ela escolheu acreditar naquelas fotos falsas em vez de acreditar em mim. Ela nem sequer me deu a chance de me defender antes de deixar a própria família destruir minha vida. Na minha cabeça, se ela pôde se voltar contra mim com tanta facilidade, nunca daria para confiar nela de novo. Apaguei o recado e bloqueei o número. A essa altura, a família dela já devia ter percebido o tamanho da encrenca. Foi então que tentaram uma nova tática, suborno. Um primo dela, que eu só tinha visto uma vez num Natal, apareceu no estacionamento do meu trabalho. E aí, cara, podemos conversar? Disse ele, se aproximando como se fossemos velhos amigos. Parei e perguntei. O que você quer? Eles estão arrependidos do que aconteceu, ele disse, levantando as mãos num gesto de calma. Ninguém quer que isso vá parar no tribunal. Eles estão dispostos a pagar suas despesas médicas, talvez até um acordo em dinheiro, se você desistir do processo. Fiquei olhando para ele. Então eles acham que podem me comprar e fazer tudo sumir? Olha, eu só sou o mensageiro, respondeu, dando de ombros. Ninguém tá dizendo que foi certo o que fizeram, mas um julgamento vai ser ruim para todo mundo. Balancei a cabeça. Diz para eles que não tô interessado. Eles vão ter que se explicar na frente do juiz. Ele parecia que queria argumentar mais, mas eu já tinha terminado aquela conversa. Entrei no carro e fui embora, deixando ele ali parado. A essa altura, eu não estava lutando só por justiça. Estava lutando por mim mesmo. Essas pessoas acharam que podiam brincar com minha vida, destruir meu relacionamento e sair impunes. Agora iam aprender o quanto estavam errados. Nos dias seguintes, depois da tentativa de me comprar, a Emma voltou a me bombardear com mensagens. Usava o celular das amigas, mandava e-mails, ligava. Eu ignorei quase todos.
Mas um me chamou a atenção. Ela dizia que queria me encontrar, colocar tudo em pratos limpos. Eu já tinha encerrado essa história, mas meu advogado disse que eu podia aceitar o encontro, desde que não fosse sozinho. Aceitei com a intenção de encerrar aquilo de uma vez por todas. Levei um amigo comigo como testemunha. Nos encontramos num café perto do tribunal. Quando ela chegou, estava irreconhecível. Olhos vermelhos, rosto abatido, com a expressão de quem tinha perdido tudo, o que, na real, não era mentira. Sentou-se à minha frente e começou a chorar imediatamente. Me desculpa, disse ela, com a voz trêmula. Eu não sabia o que eles estavam planejando. Eu achei que você tivesse me traído. Minha mãe me convenceu de que você estava mentindo. Fiquei em silêncio e deixei ela falar. Falou sobre o medo da própria família, sobre a pressão que sentia, sobre o arrependimento por não ter confiado em mim. Quando ela finalmente parou, me inclinei para frente e falei. Se você me amasse de verdade, teria me dado a chance de me explicar. Você teve a escolha de acreditar em mim ou neles. E você escolheu eles. Isso não é amor. Ela começou a chorar ainda mais forte. Eu estava confusa, soluçou. Eu não sabia o que fazer. Balancei a cabeça. Confusa ou não, você deixou eles me espancarem dentro da minha casa. Você ficou ali parada, assistindo. E agora quer que um pedido de desculpas resolva tudo? Ela tentou pegar na minha mão, mas eu afastei. É tarde demais, falei. Eles vão responder pelo que fizeram. E você também. Acabou. Não me procure mais. Levantei da mesa, deixei ela chorando ali e fui embora com meu amigo. Aquele foi o último dia em que vi a Emma pessoalmente. Pouco tempo depois, o julgamento começou. Meu advogado me preparou para tudo. E quando o dia chegou, eu estava pronto. Contei tudo, a agressão, como eles invadiram meu apartamento, como ignoraram minhas tentativas de explicar e me espancaram até eu sangrar. O promotor apresentou as mensagens de texto, as fotos dos meus ferimentos e o pendrive com todas as provas da conspiração. O tio Joe também testemunhou. Confirmou tudo que tinha me contado. Como a mãe da Emma tinha planejado cada detalhe. Como manipulou todo mundo para acreditarem nas mentiras dela. O caso era prova de balas. A defesa tentou de tudo. O pai e os irmãos dela alegaram que estavam defendendo a honra da família. Mas o júri não caiu nessa. A mãe dela tentou minimizar o que fez, dizendo que só estava preocupada com a filha. Mas as mensagens contavam outra história. E quando o veredito saiu, culpados, eu não senti alegria. Nem alívio. Só senti que aquilo finalmente tinha acabado. Como se eu tivesse acordado de um pesadelo. O pai e os irmãos dela foram condenados por agressão agravada, pena de prisão. A mãe dela pegou o tempo por conspiração. Todos agora tinham ficha criminal. Boa sorte tentando apagar isso. A Emma não foi processada, mas sua reputação estava destruída. Todo mundo na comunidade dela soube o que aconteceu. Ela virou a garota que acreditou em mentiras e arruinou tudo. Depois da sentença, ela tentou me contatar de novo. Deixou mais uma mensagem de voz. Nem escutei. Bloqueei o número, apaguei a mensagem. Chega! A verdade é que esse capítulo da minha vida acabou. Eles acharam que iam me quebrar, mas eu saí dessa mais forte. Agora, estou focado em mim mesmo. Construindo uma vida onde ninguém mais vai me manipular ou me diminuir. A justiça foi feita. E eu segui em frente. Simples assim. E para você que está lendo isso e passando por uma situação parecida com gente tóxica, aqui vai meu conselho. Saiba o seu valor. Não deixe ninguém te fazer se sentir pequeno ou impotente. Defenda-se, porque no fim do dia, quem realmente pode lutar por você, é você mesmo. Comentário Reddit. Ah, o amor. Aquela coisa linda que vai por água abaixo, quando a sogra contrata um fotógrafo para te incriminar e a noiva acredita sem piscar. Romance moderno, né? Pelo menos, dessa vez, quem tentou manipular o roteiro, acabou recebendo um plot twist jurídico. Moral da história.
Se a família da sua parceira parece saída de novela das 9, corre. E se curtiu esse drama com final surpreendente, se inscreve aí, porque aqui a realidade sempre supera a ficção.